TBC1 está de volta, meio-dia 39. O primeiro fim de semana de reabertura da cidade de Pirenópolis para turistas foi muito movimentado. Eu volto com a Danila Bernardes. Danila, até parece que as imagens são de antes da pandemia, não é mesmo? Pois é, a gente que gostava de frequentar Piri antes disso tudo acontecer, né, Michele? Com certeza. A gente ficou bastante intrigada aí com essas imagens que realmente assustaram bastante, porque parece que estava tudo normal por lá. A gente tem aí imagens para mostrar para vocês, ó, região das cachoeiras, dos rios, ó, bastante movimentada, cheia de turistas. A Rua do Lazer também ficou cheia de gente, olha só, muita gente ocupando aí espaço nas calçadas. A gente vê que realmente não existe aquele respeito ali do distanciamento de 2 metros entre um e outro, não. Olha a quantidade de carros lá em Pirenópolis. Depois de 5 meses fechada, a cidade voltou, né, a receber turistas aí nesse fim de semana. Foram 5 meses sem ter visitantes por lá e essa reabertura bastante movimentada dividiu opiniões. Teve gente que achou realmente que a cidade tem que recuperar aí a questão econômica, tem que voltar a movimentar, já que a gente sabe que Pirenópolis vive principalmente do turismo. Então, teve gente que achou muito bacana isso daí, achou bastante positivo. Só que outros moradores ficaram bastante preocupados, porque eles presenciaram muitas irregularidades, muita gente aglomerando, sem usar a máscara, sem respeitar realmente o distanciamento, as normas sanitárias. Então, isso preocupou os moradores de lá. A Associação dos Comerciantes e Moradores da Rua do Lazer, que a gente sabe que é aquela principal mais movimentada lá da cidade, bem famosa lá, né? A associação informou que apenas 6 bares abriram nesse fim de semana, que são 17, apenas 6 abriram, justamente como uma forma aí de evitar tanto tumulto. E a associação avaliou como positiva essa volta, diz que esse fim de semana foi bastante positivo, que apenas 10% dos turistas não cumpriram as regras exigidas para esse retorno. Os restaurantes, segundo a associação, sim, conseguiram obedecer todas as regras sanitárias, instalaram ali os pontos com álcool gel, respeitaram tudo direitinho, mas é difícil a gente acreditar nisso vendo essas imagens, né, Michele? Porque todo mundo ali parece estar muito pertinho, parece que não são só 6 bares que estão abertos ali na Rua do Lazer, acho que todos realmente abriram e funcionaram. A prefeitura fez a fiscalização por lá durante todo o fim de semana, só que no decreto de reabertura tem um ponto aí que está causando até uma certa polêmica, porque no decreto de reabertura divulgado pela prefeitura, existia lá a previsão de ter barreira sanitária na cidade. E outra situação também é que o turista, ele ia poder entrar na cidade para se hospedar se ele já tivesse feito a reserva e tivesse ali o voucher comprovando que realmente fez essa reserva. Só que a prefeitura não conseguiu ter a estrutura necessária aí para montar essa barreira sanitária e para fazer essa fiscalização prévia. A prefeitura, inclusive, informou por meio de uma nota que eles não tinham gente suficiente, funcionário suficiente para ficar na barreira sanitária e para fazer a fiscalização dentro da cidade, nos estabelecimentos comerciais. Então, eles focaram aí na fiscalização e a barreira sanitária foi deixada de lado. Por causa desses flagrantes de irregularidades, a prefeitura disse que deve intensificar a fiscalização no próximo fim de semana e que também deve voltar a ter aí as barreiras sanitárias. O que a gente ainda não conseguiu resposta é como que eles vão fazer isso, né? Já que não tinha equipe suficiente no primeiro fim de semana do retorno, como que eles vão conseguir remanejar o pessoal aí para dar conta de todo esse trabalho. A gente, inclusive, a nossa produção tentou falar com a prefeitura agora pela manhã, até uma entrevista com o secretário de turismo, a gente tentou, mas não conseguimos o contato. A gente até aguarda aí essa explicação, porque a gente sabe da importância da cidade de Pirenópolis, que recebe turistas tanto aqui de Goiás, muita gente de Brasília também, Distrito Federal aí, que é um lugar preocupante nesse momento, né? Porque é outro local que a doença está crescendo muito, que os números têm aumentado, inclusive números bem maiores do que aqui no estado de Goiás, mesmo a população sendo bem menor do que Goiás, os números estão bem maiores, então é uma situação que também preocupa muito, porque tem esse fluxo grande de Brasília, turistas que vêm de Brasília para Pirenópolis. A última atualização no site da Prefeitura de Pirenópolis, isso aconteceu no dia 10, ou seja, já tem uma semana, eram 113 casos confirmados da Covid-19 e 3 mortes. E a luta agora deles é para realmente esses números não aumentarem aí com esse retorno, Michele. Pois é, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, Pirenópolis é realmente um local que vive do turismo.
Mas se eles não tomarem cuidado com esse retorno, com essa reabertura, a gente vai ter muito problema, né? Até porque a gente viu aí, acho que a Danila não está me ouvindo, obrigada, Danila, mas a gente está com um problema sério mesmo, né? Porque se as pessoas não tomarem cuidado, Pirenópolis não conta nem com UTI, ou seja, ainda vai ter que ser, as pessoas terão que ser remanejadas para outras cidades de Goiás. E tudo que a gente não precisa é um aumento de casos agora, né?